Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de literatura, né? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós tínhamos começado semana passada, que é o barroco, tá certo? E nesse vídeo eu vou comentar com vocês, relembrar as principais características do barroco. Depois nós vamos comentar sobre os dois principais autores do barroco, aqui no Brasil, digamos assim, né? Porque o Gregório de Matos é brasileiro, mas o Padre Antônio Vieira veio para o Brasil. E também, no próximo vídeo, eu vou comentar com vocês as questões que eu tinha passado como tarefa de casa, que eu pedi para vocês mandarem para aquele e-mail que a gente recebe as atividades, tá bom? Então, pessoal, vamos começar. Eu vou fazer igual nós tínhamos feito semana passada. Eu vou utilizar o livro de vocês, tá certo? Mas eu também preparei um slide que eu vou deixar na plataforma para que vocês possam ter contato com as obras que eu vou ler hoje. Porque apesar de eu seguir o nosso livro, ele não tem de forma tão aprofundada as obras que eu quero comentar com vocês, tá certo? Então, eu coloquei alguns sermões do Padre Antônio Vieira, coloquei também um pouco da biografia dele, e assim também eu fiz com os poemas do Gregório de Matos, tá bom? Então, pessoal, vamos relembrar aqui um pouquinho dessa estética literária que nós estamos trabalhando, que é o barroco. Olha só, com esse módulo 3 do nosso livro aqui, capítulo 8, tá bom? A parte que eu vou começar a leitura, ela se encontra aqui na página 14. Mas desde o início aqui do nosso livro, das primeiras páginas, nós podemos ver a introdução, né, do que é o barroco de fato. Então, pessoal, vou comentar com vocês um pouco sobre o barroco, né, o contexto histórico e tal. Vamos relembrar. A gente está entrando no século XVII, né, na literatura. E no século XVII, o barroco ele se deu no início ali do século XVII, ele se estendeu pelo século quase inteiro. O que estava acontecendo no mundo? Um dos grandes diferenciais dessa época para o mundo foi a chamada Reforma Protestante, tá certo? Dentro da religião, nós tínhamos como ponto de hegemonia, ou seja, de domínio máximo, a Igreja Católica. A Igreja Católica dominava tudo, pessoal. A política, a economia, a sociedade, de fato, né? Os historiadores até dizem que existia na época uma pirâmide social que era controlada pelo clero, ou seja, pelos padres, bispos, papa da Igreja Católica, depois abaixo vinha a nobreza e por último a burguesia, certo? Aí lá na base mesmo os camponeses, os agricultores, os mercadores, certo? Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente estava estudando o trovadorismo, o humanismo, eu falei para vocês de um movimento chamado Renascimento, né? E a partir desse movimento do Renascimento, muitos conceitos da época foram colocados à prova, inclusive o próprio catolicismo, certo? Então, surgiu uma figura nessa época que se chamava Martinho Lutero. E o Lutero ele propôs uma reforma protestante. Essa reforma tem esse nome porque fazia um protesto às matrizes da Igreja Católica. Vejam bem, a proposta de reforma que o Lutero trouxe não negava a existência de Deus. Pelo contrário, eles acreditam na figura de Deus. O que eles negavam eram todas aquelas histórias contadas pela Bíblia. Alguns costumes da Igreja Católica também da época, como cobrar os pecados, né, valores financeiros, ser agressiva com o Tribunal da Inquisição, dentre outras coisas. E aí foi um baque muito grande, porque a reforma protestante conseguiu um grande número de adeptos, coisa que o catolicismo, né, o domínio católico, não estava preparado. E aí o Vaticano, juntamente à figura do Papa Nicolau, que era o Papa da época, ele reuniu os principais bispos, cardeais, para poder fazer um concílio, ou seja, eles se reuniram durante alguns dias e eles resolveram fazer o que eles chamaram de contra-reforma. O que era a contra-reforma? Era lembrar as pessoas o poder da Igreja Católica, tanto o poder religioso, o poder voltado para a questão da fé, como financeiro, digamos assim. Então, eles criaram muitas catedrais, decoraram e reformaram as que já existiam, criaram escolas, universidades, todas de cunho religioso, bibliotecas para acesso da população, tá certo? Então, no mundo,
nós vivíamos esse momento um pouco conturbado. Aqui no Brasil, nós vivíamos um momento de descoberta, praticamente. Na verdade, eu acho que era um período de consolidação. Vocês sabem que o Brasil foi descoberto em 1500, ali no início do século XVI. Só que o que não é dito é que o Brasil demorou muito para ser povoado. Os portugueses vieram com aquela caravela de Pedro Álvares Cabral, em 1500 para cá, tiveram as primeiras impressões e eles ficavam indo e voltando, deixavam poucas pessoas aqui para cuidar da terra. Então, durante todo o século, na verdade, eles começaram a popular o Brasil. Para vocês terem uma ideia, expedições para pessoas morarem aqui de fato só começaram a vir a partir de 1532. Então, demorou aí em torno de 30 anos para o Brasil começar a ser popularizado de fato. Né? Então, foi quando eles vieram para cá, instituíram aquela divisão em capitanias hereditárias, onde tinha um donatário, e essa capitania, esse pedaço de terra, passava de pai para filho. Foi nesse período também que eles começaram a trazer os negros africanos escravizados para cá, para o Brasil, e eles perceberam que o nosso solo era rico em uma terra roxa que se chamava massapê. Só para relembrar vocês, os portugueses chegaram ali onde hoje é Porto Seguro, ali, Salvador, né? Aquela parte da Bahia, o litoral baiano. E eles subiram um pouquinho a mais e chegaram onde hoje fica o estado de Pernambuco. E eles perceberam que aquele tipo de solo, ele era extremamente fértil para o plantio de cana-de-açúcar. E o açúcar era uma das grandes iguarias daquela época, era muito caro e só se encontrava nas Índias, né? Tanto é que o Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, vários outros portugueses, holandeses, fizeram expedições para lá para tentar comprar açúcar. Então, aqui no Brasil, o processo que estava se dando era esse. Vocês viram na aula que eu falei da semana passada, que nós recebemos aqui uma companhia de Jesus, né, enviada pelo rei, para poder catequizar os índios. Os jesuítas vieram aqui para o Brasil na tentativa de catequizar os índios para a religião católica, porque eles eram pagãos, né? Eles acreditavam na figura de mais de um Deus. Eles cultuavam mais de um Deus e os portugueses, extremamente católicos, não aceitavam esse tipo de comportamento, tá certo? Então, eles tornam Salvador a primeira capital do Brasil, né? Porque lá foi onde eles aportaram. E durante todo esse século XVI, o Brasil vai sendo povoado, vai crescendo, vai se tornando uma colônia de exploração de forma mais fixa. Eu estou situando vocês nesse contexto porque o Gregório de Matos, ele era soteropolitano, né? Ou seja, ele era baiano, nasceu em Salvador. Então, ele vai escrever muito sobre os costumes da época, tá certo? Pessoal, sobre o barroco de fato. O barroco, ele é uma estética literária conhecida como a estética da contradição. Por que a contradição? Recapitulando o que eu tinha falado agora para vocês, eu falei em Contra-Reforma Católica e falei também em Renascimento Europeu, ok? São coisas que se opõem completamente. Por quê? No Renascimento, os homens começaram a ter noção de que eles eram inteligentes, de que eles poderiam criar coisas, de que eles poderiam modificar o mundo em que eles viviam. E esse tipo de domínio fez com que eles olhassem de uma forma um pouco desconfiada para os preceitos da Igreja Católica. Então o homem começou a pensar que ele era dono de si e não que ele era um filho de Deus, né? Que ele tinha que viver de acordo com o que ele achava, não com o que Deus pensava. Só que assim, as pessoas tinham sido criadas para serem católicas, né? Então elas vão viver, principalmente esses homens que entraram em contato com o Renascimento, eles vão viver numa eterna dúvida, né? Numa eterna dualidade, que é o antropocentrismo versus o teocentrismo. O que significa antropocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas. Renascimento, ciências, filosofia, homem dono de si, sem se preocupar com ideias relacionadas a coisas sobrenaturais, como vida eterna, religião, a figura de um Deus, dentre outras coisas.
O que é o teocentrismo? O teocentrismo é justamente Deus no centro de todas as coisas. E foi o teocentrismo que passou muito tempo no centro de tudo, né? As pessoas viviam ao redor da Igreja Católica, as missas eram eventos grandiosos que tinha durante as semanas, a igreja detinha o maior poder da época. Então, dentro dos textos barrocos, principalmente do Gregório de Matos, nós vamos encontrar muito essa dualidade. Eu li para vocês na aula passada um dos poemas do Gregório, que ele pede perdão a Deus por ter pecado, né? Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido. Ele basicamente diz que ele sabe que pecou, mas que ele vai continuar pecando porque ele sabe que quanto mais ele peca, mais Deus o perdoa, né? Porque quanto mais tenho delinquido, mais vos tenho a perdoar empenhado, certo? E aí ele utiliza uma parábola, né, da ovelha desgarrada. Eu sou a ovelha perdida, Senhor, recobrai-a de volta ao seu rebanho, né? Então é isso que ele fala. Ele traz o arrependimento, mas ele também tem a consciência de que ele pode vir a pecar novamente, tá bom? Então, é chamada de escola, de estética da contradição por conta disso. Se fala em contradição, fala em figuras de linguagem que abordem contradição, ou ideias e figuras opostas. E aí é onde entram duas estéticas de figuras de linguagem muito importantes: a antítese e o paradoxo. O que é a antítese, pessoal? A antítese são um jogo de palavras que se opõem. Por exemplo, se nós temos em uma mesma frase ou mesmo verso, ou em versos próximos, palavras que são imediatamente opostas. Tipo, frio e calor, claro e escuro, bem e mal, céu e inferno, Deus e diabo. Isso é o que nós chamamos de antítese. Quando nós temos ideias que se opõem, que são contraditórias uma em relação à outra que foi dita anteriormente, aí nós chamamos de paradoxo, tá bom? Vocês vão conseguir identificar melhor quando a gente estiver fazendo a leitura aqui dos textos. Mais um pouquinho sobre as características do barroco. Nós temos, gente, duas vertentes de escrita no barroco, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo, ele foi criado pelo padre Gôngora, e ele também é chamado de gongorismo, né? E o cultismo é uma forma de escrita extremamente culta, extremamente rebuscada, que se limita a prestar atenção, a se focar no jogo das palavras. Vocês lembram que eu li para vocês um poema também do Gregório, que era o Isto ou Aquilo, onde ele mesclava várias vezes dentro do poema esse tipo de expressão. Então, assim, o cultismo é para confundir o leitor. Quanto mais difícil, quanto mais complicadas forem as palavras, melhor vai ser para a estética cultista, tá bom? E o conceptismo é totalmente o oposto do cultismo. O conceptismo vai privilegiar o jogo de ideias. Então, eles vão utilizar, os escritores conceptistas, uma escrita um pouco mais fácil, que geralmente vai utilizar analogias. Como assim analogias? Eles geralmente vão pegar uma história e fazer uma referência a ela. Eles vão utilizá-la como uma metáfora. Eu falei para vocês agora há pouco sobre o poema do Gregório, onde ele fala para Deus que ele é como a ovelha desgarrada da parábola. Então, ele fez uma associação que poderia muito bem ser conceptista, né? Ele utilizou uma referência bíblica, ele utilizou um acontecimento, né, um fato já escrito, para ele fazer uma analogia com o que ele estava querendo falar. Eu vou mostrar aqui para vocês nas parábolas do Padre Antônio Vieira, que é muito mais comum do que nós imaginamos, né? Nos sermões, aliás. E aí ele faz a utilização dessas parábolas, ok? Então, essas são as principais características básicas. No decorrer da aula, enquanto nós formos comentando os detalhes de cada autor, que nós formos fazendo as leituras, nós vamos voltar a algumas dessas características, ok? Então, capítulo 8 do módulo 3, página 14, a gente vai iniciar com Barroco Português. Inicia com uma história muito interessante, pessoal. O rei português Dom Sebastião não tinha descendentes. Ao morrer com apenas 24 anos, na Batalha de Alcácer Quibir, é sucedido por seu tio-avô, o cardeal Henrique I.
Nesse período, instala-se uma crise dinástica que será encerrada com a vitória de Felipe II, rei da Espanha, na Batalha de Alcântara contra Dom Antônio. Olha só, pessoal. O rei Dom Sebastião, ele é o rei mais famoso que Portugal já teve. Porque o Dom Sebastião, ele era jovem. E ele era muito corajoso. Né? Então, ele assumiu um investimento muito grande em Portugal. Ele fez um investimento muito grande nas navegações portuguesas, né? No pioneirismo, na melhoria das caravelas, no estudo da cartografia para a criação de mapas. Então, a população venerava o Dom Sebastião. O Dom Sebastião ele era tão corajoso que os portugueses foram lutar em uma batalha, né, justamente essa batalha de Alcácer Quibir, que era ali onde hoje fica a região do Marrocos, e ele foi junto, né, para levar mais coragem ainda ao povo dele. Só que ele morreu. Um fato muito interessante nessa história. O Dom Sebastião morreu e o corpo dele nunca foi encontrado. Como foi no deserto, os historiadores sugerem que ele pode ter sido levado por uma tempestade de areia, né? Só que os portugueses, eles têm um mito muito forte, um mito do sebastianismo. Ou seja, eles não acreditam que o Dom Sebastião morreu. Eles acham que nos momentos de maiores dificuldades, o Dom Sebastião vai voltar, né, como se fosse uma espécie de Messias, como a gente tem na Bíblia, vai voltar para salvar Portugal. Vocês podem pensar que isso é loucura minha, mas não é verdade. Existem, pessoal, pessoas ainda hoje em Portugal que acreditam no poder de volta do Dom Sebastião. Portugal passou por uma crise muito grande, se eu não me engano, foi em 2013, foi 2014. Teve uma crise do euro no país, né? Ele estava sendo ameaçado de sair da União Europeia. E as pessoas nas ruas, ao serem entrevistadas e ao ser perguntadas o que elas achavam que aconteceria, por que Portugal estava passando por aquilo, elas diziam que não era motivo de preocupação, porque era apenas uma preparação para o retorno de Dom Sebastião, que ia tirar eles daquela crise. Né? Então, sempre que vocês ouvirem falar no mito do sebastianismo, é sobre este rapaz. Né? Inclusive, mais lá para frente, quando a gente estiver estudando o modernismo, a Guerra de Canudos, que teve aqui no Brasil, o Antônio Conselheiro, que era o principal líder de Canudos, ele era um sebastianista, assim, doente. Né? Ele acreditava muito na volta. Enfim, pessoal, depois da morte do Dom Sebastião, quem assume é o tio dele, tio-avô, que era um cardeal, para vocês verem o poder da igreja, o Henrique I. Só que ocorre um problema muito grande, porque as pessoas não aceitam o cardeal no poder. E Portugal estava falindo economicamente, justamente pelo fato de o rei Sebastião ter colocado muito dinheiro nas grandes navegações, tá certo? Então, vai ocorrer o que nós chamamos de União Ibérica. Dentro de uma batalha, o rei, deixa eu ver como é o nome do rei, o Felipe II, rei da Espanha, ele vence uma batalha contra o Dom Antônio, e aí ele acaba essa vitória dele acaba resultando na unificação das coroas portuguesa e espanhola, que é o que nós chamamos também de União Ibérica, tá bom? A ascensão de Filipe II ao trono português em 1581 resulta na unificação das coroas portuguesa e espanhola, intensificando a troca cultural entre os países. As manifestações artísticas do barroco em Portugal ocorreram de maneira dispersa, o que significa dizer que não havia um movimento literário unificado. Dentre as referências literárias do período, como Soro Violante do Céu, Frei Bernardo de Brito, Antônio Serrão de Castro, Francisco Manuel de Melo, dois nomes despontam. O primeiro é Francisco Rodrigues Lobo. A ele se atribui a consolidação em Portugal do Barroco, principalmente com a publicação em 1619 de Corte na Aldeia. Camões foi uma de suas referências. O segundo é o padre Antônio Vieira. Sua atuação como missionário, diplomata, pregador e político é ampla o suficiente para colocá-lo num lugar destacado, não só na literatura portuguesa, como também na brasileira. E vamos entender por quê. Segundo o crítico Alfredo Bose, há três padres Vieira: o português, o brasileiro e o europeu. Por isso ele aparece aqui como uma categoria à parte entre o barroco português e o brasileiro. Ainda menino, Antônio Vieira veio com a família para o Brasil, onde o pai trabalhava como escrivão.
Os primeiros anos de estudo no Colégio dos Jesuítas de Salvador foram marcados por dificuldades de aprendizado. A ele foi acometido de um estalo na cabeça, o estalo de Vieira, a partir do qual as dificuldades se dissiparam. A inteligência de Vieira chamou a atenção dos membros da Companhia de Jesus e, posteriormente, da Coroa, levando-o a ocupar em ambas as instituições lugares de destaque. Em 1634, é ordenado e apresenta seu Sermão pelo Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Os holandeses tentaram invadir Recife, se instalaram lá um tempo, mas os portugueses conseguiram expulsá-los. Então ele fez um sermão em homenagem a esse momento. Em 1640, ano da restauração da independência de Portugal, Vieira segue para Lisboa, onde sua inteligência impressiona o rei Dom João V, e assume cargos na corte e funções diplomáticas. No entanto, muitas de suas ideias, especialmente a convicção de que a coroa deveria seguir outros caminhos para se tornar mais forte economicamente, não agradavam a todos. Por sua defesa dos judeus, chegou inclusive a ser julgado pela Inquisição, que era justamente esse tribunal da Igreja Católica que eu mencionei para vocês. Após a absolvição, retornou ao Brasil em 1653, dedicando-se no último período de vida à edição de sua obra. Bom? Então, pessoal, agora a gente tem um tópico aqui que se chama Palavra e Ação, o Sermão da Sexagésima. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o sermão mais famoso do Barroco brasileiro. Pregado na Capela Real no ano de 1655, o Sermão da Sexagésima serve de modelo para outros sermões, pois nele Vieira discute justamente a construção de um sermão. Ele se dirige a outros padres com o intuito de orientá-los a respeito de como deve ser, não só o sermão como forma, mas também a relação entre a palavra e a ação. Eu disse para vocês no vídeo da semana passada, o padre Vieira ele era um conceptista nato, e ele tinha problemas seríssimos com os cultistas. Então, esse sermão da Sexagésima, ele vai fazer uma crítica aos padres que não sabem pregar. As pessoas que não sabem pregar. E, principalmente, faz uma crítica um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco omissa, ali disfarçada, ao estilo cultista. Eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo uma leitura daquele slide que eu falei que eu preparei para vocês. Porque aqui no nosso livro, a gente só tem um pequeno trecho que diz assim: o semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão ao ser do pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são o que convertem o mundo. Ou seja, não adianta a pessoa ser apenas dizer que é um pregador, mas tem que fazer valer a sua função. Deixa eu ler aqui para vocês um trechinho do Sermão da Sexagésima, que eu preparei aqui no slide, depois a gente passa para o restante do livro que fala sobre o Antônio Vieira. Vamos lá. Ex exit qui seminat seminare. Diz Cristo que sai o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem, parece esse texto dos livros de Deus só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Exit, porque no dia da messe, hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam em pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão de lhes medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Há dia do juízo, há pregadores. Os de cá, achar-vos-ei com mais passo. Os de lá, com mais passos. Exit seminare. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, por parte do pregador ou por parte de Deus? Olha só, pessoal, é interessante porque ele diz que no dia do juízo final
vai ser avaliado o que essas pessoas que se autodenominavam pregadores fizeram. O que os pregadores que ficavam ali no seu conforto, na sua zona de conforto, e também os que saíram em busca de pregar em outros países, em outros locais, tá certo? E ele dizia que esses que saem do seu conforto e vão pregar em outros locais do mundo, estes passos serão contados e serão válidos no dia do juízo final. E ele também está querendo dizer para nós que existe uma tríade na hora da composição da pregação. Deus, o pregador e o ouvinte. De quem será desses três a culpa se o sermão não for repassado? Ele fala que é do pregador, porque Deus oferece a palavra. E o ouvinte está esperando ouvir a palavra. Se ele não ouve, não consegue entender a palavra, quem pecou, quem não conseguiu chegar à sua missão foi o pregador, tá certo? Então, ele faz uma crítica aos cultistas, porque os cultistas, eles não estavam se importando se o leitor ia entender ou não. Eles queriam fazer um texto com linguagem bem rebuscada, certo? Vamos passar aqui para a página 16 do nosso livro, que traz alguns outros pontos do sermão da 60ª. A escrita do sermão pode variar de acordo com o estilo do pregador, mas a forma segue um padrão. O trecho a seguir, frequentemente citado, trata da construção do sermão, mas vale como lição para a elaboração de qualquer texto dissertativo. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto é falar de mais alto. Vejam como ele constrói toda uma teia de coisas que você precisa fazer para pregar. Então, ele fala que não precisa ter só palavra, mas palavra, significado, atuação da palavra, o exemplo na escritura, o entendimento da pessoa que está escutando, tá certo? Então, ele traz para nós uma lição muito didática de como fazer a pregação. Os frutos de um sermão são colhidos não só quando há coincidência entre as palavras e as ações de quem prega, mas também, principalmente, quando, em vista disso, o fiel é levado a refletir sobre as próprias ações. Olha aqui mais um trechinho. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhe pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Não basta escutar, precisa se entender. E a partir do momento onde o fiel entende a pregação, ele reflete as próprias ações, os pecados, as ambições, os passatempos, tá certo? Então, pessoal, por isso que eu digo a vocês que o Padre Vieira era conceptista. Ele trabalhava muito no conceito da ideia. A gente consegue entender muito bem o texto do Vieira, e olha que nós estamos falando de um português escrito no século XVII, né? Então, eles se prendiam muito a essa questão didática do entendimento, de facilitar a linguagem relacionada à pregação do Evangelho, do que dificultar como faziam os cultistas, certo? Aqui na página 17, a gente tem o sermão em 3 tempos. Olha só. Ainda é preciso falar sobre a trama que Vieira tece no uso das palavras, dos discursos, dos tempos que se cruzam no texto. Pregado na Capela Real no ano de 1662, o Sermão da Epifania é um dos exemplos. Dentre os muitos sermões de Padre Antônio Vieira, da perícia do jesuíta em articular discursos de âmbitos distintos. Dito de outro modo, as palavras da Sagrada Escritura são trabalhadas em conjunto com as palavras do momento histórico, ou seja, em equilíbrio com os fatos. O desafio no sermão é convencer a rainha regente a interceder pelos jesuítas na disputa entre eles e os colonos do Brasil,
para que possam retornar ao Maranhão, de onde foram expulsos por eles. O combate ao cativeiro indígena pelos jesuítas foi o motivo da expulsão. Para alcançar seu objetivo, Vieira funde personagens bíblicos e históricos, estabelecendo um vínculo entre os reis magos e os reis portugueses, dizendo que estes têm a missão divina de levar a fé aos gentios, ou seja, aos não cristãos. Veja como é construída a argumentação. Contudo, seu Bernardo, que foi contemporâneo de Ruperto, combinando o nosso evangelho com as outras escrituras, conheceu com seu grande espírito, ou quando menos arguiu com seu grande engenho, que assim como houve 3 reis do Oriente que levaram as gentilidades a Cristo, assim havia de haver outros 3 reis do Ocidente que as trouxessem à mesma fé. Mas o tempo, que é o mais claro dos intérpretes dos futuros, nos ensinou dali a 400 anos que estes felicíssimos reis foram o rei Dom João II, o rei Dom Manuel e o rei Dom João III, porque o primeiro começou, o segundo prosseguiu e o terceiro aperfeiçoou o descobrimento das nossas conquistas, e todos 3 trouxeram ao conhecimento de Cristo aquelas novas gentilidades, como os 3 magos aos antigos. Olha só que inteligente, né? Na tentativa de interceder pelos jesuítas aqui no Brasil, porque eles não queriam ser expulsos, né, do Brasil, ele utiliza da fé dos reis, né, e associa eles à imagem dos reis magos, para mostrar que eles também podem oferecer presentes aos jesuítas, assim como os reis magos levaram a Jesus no dia que ele nasceu, tá certo? Então esse aqui, pessoal, é o sermão da Epifania, como nós chamamos, tá ok? Então, só para finalizar, além do tempo bíblico, o tempo da conjuntura seiscentista, Vieira consegue falar de forma ainda relevante e impactante ao homem do século XXI, o que atesta a genialidade do famoso pregador, né? Muito interessante. Vou voltar aqui para o slide, só para que eu possa ler para vocês mais um sermão, para que vocês tenham noção, né, de como é que o Padre Vieira trabalhava a palavra. É muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês o sermão de Santo Antônio, né, que também é conhecido como o Sermão dos Peixes, porque nesse sermão aqui o Padre Antônio Vieira ele vai fazer uma referência a uma parábola interessante, né? Ele vai usar a imagem de peixes como símbolo para fazer uma crítica aos vícios dos colonos portugueses que moravam aqui no Brasil, que se aproveitavam da condição mais inferior dos índios para escravizá-los. Olha só. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Como se fossem os índios, né? Nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes 2 boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes, que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária, que já pelo costume quase se não sente. Suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Né? Ele está querendo criticar os vícios, né, o comportamento desses colonos portugueses aqui, principalmente na escravização dos índios. Né? Ele diz que, como retirado da Bíblia, vós sois o sal da terra. Mas esse sal da terra, que no caso seriam os portugueses, deveriam evitar a corrupção e não praticá-la como eles estavam fazendo em relação aos índios, tá bom? Então, pessoal, Padre Antônio Vieira encerrado. Vamos passar para entender um pouco melhor das características tanto da vida como da escrita do Gregório de Matos Guerra, carinhosamente apelidado também como Boca do Inferno. Então, pessoal, aqui na página 21, a gente tem um pouquinho sobre o Gregório de Matos, tá certo? Vamos começar aqui a leitura.
O desenvolvimento de algumas regiões da América Portuguesa, como Salvador, Recife, São Paulo e, não menos importante, Ouro Preto, permitiu o afloramento de manifestações no campo da produção artística. Era natural que, em meio à formação de pequenos, mas significativos núcleos urbanos, surgissem artistas de maior ou menor envergadura. Destacaram-se no período do século XVII Aleijadinho. O Aleijadinho é artista barroco nas artes plásticas e esculturas. Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Mas outros nomes dignos de nota também são Bento Teixeira, Botelho de Oliveira, Frei Manuel Calado, Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, etc. A prosopopéia de Bento Teixeira, poema publicado em 1601, é considerado pela crítica literária o primeiro texto do barroco brasileiro. Escrito para o louvor do donatário da capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho, o poema é uma tentativa de épica camoniana com valor literário bem menor. Executando-se a obra de Gregório de Matos ou a atribuída a ele, Botelho de Oliveira, não há poetas de maior expressividade no barroco brasileiro. Por que se diz a obra atribuída a Gregório de Matos, pessoal? Porque, assim, a gente está falando do século XVII. Naquela época, os registros que hoje são atribuídos ao Gregório não eram assinados, né? Até porque, como ele tinha uma poesia satírica muito forte e também erótica, ele poderia não ter assinado por medo. Então, alguns poemas, né, foram atribuídos a ele e nunca ninguém chegou para reclamar. Então, estão aí até agora sendo do Gregório. Então, vamos lá. Se o barroco brasileiro é limitado na quantidade de representantes, é grande a diversidade e a qualidade da obra de seu único expoente. Nascido em Salvador em 23 de dezembro de 1636, morreu em Recife em 26 de novembro de 1696. Filho de um senhor de engenho, depois de estudar no Colégio dos Jesuítas na Bahia, seguiu para Portugal, onde estudou na Universidade de Coimbra, destino dos filhos de famílias abastadas na colônia. Ao voltar, assumiu, na Bahia, o cargo de procurador entre 1672 e 674. A escrita dos poemas, notadamente dos satíricos, por meio dos quais não poupava nenhuma personagem da sociedade baiana, rendeu-lhes dissabores que foram se agravando até que, para não ser assassinado, e graças à intercessão do governador Dom João de Alencastre, foi deportado para Angola. Por sua ajuda contra uma conspiração militar, foi autorizado a voltar ao Brasil, embora não à Bahia. Morreu vítima de uma febre contraída na colônia africana. Pessoal, só para relembrar vocês, quando eu falo satírica, é uma obra voltada para a crítica, tá bom? Vocês lembram das cantigas satíricas? Eram cantigas feitas para falar mal ou ridicularizar alguém. Então, os poemas satíricos do Gregório são basicamente no mesmo sentido. Lírica, satírica, licenciosa, filosófica e religiosa, a poesia de Gregório de Matos, ou atribuída a ele, por tratar da sociedade baiana do século XVII, é considerada uma espécie de crônica do viver baiano seiscentista. Aí aqui, pessoal, na página 22, já começa a trazer os tipos de poesia do Gregório, tá bom? E a gente vai começar com a poesia satírica. O princípio da sátira é atacar o vício para enaltecer a virtude. Quando lemos um poema no qual se critica o comportamento de uma figura pública ou de hábitos das pessoas do lugar, devemos pensar não na crítica em si, mas na virtude que ela busca. Gregório de Matos agride de forma mordaz a sociedade em que vive, por ela não corresponder àquela por ele idealizada. Representante de uma camada social que vinha perdendo espaço em função da evolução do mercantilismo, muitas de suas poesias satíricas são para criticar situações ou pessoas que representavam as mudanças, em sua opinião, para pior que a vida na colônia experimentava. Sua crítica geralmente é feroz, sem sutilezas e, por vezes, vale-se de um linguajar chulo, muitas vezes rico em palavrão. Por causa disso, Gregório de Matos recebeu 2 apelidos, Boca do Inferno e Boca de Brasa. No soneto a seguir, os maus hábitos da sociedade baiana dos 600 são elencados. Lembrando para vocês, pessoal, que o soneto é aquela construção fixa onde nós temos 14 versos dispostos em 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Esse é o título. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro.
Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés homens nobres, posto nas almas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Bom, nesse primeiro quarteto ele fala sobre os maus governantes, dizem que não sabem governar nem a própria cozinha, né? Depois, no segundo quarteto, ele fala sobre os fofoqueiros, que prestam atenção na vida dos vizinhos para depois sair espalhando aí nas praças e nos terreiros. E por último, né, nos dois últimos tercetos, ele fala sobre a mescla entre o homem negro, né, ou entre a mulher negra e o português, que gera os mulatos que eles chamam de desavergonhados. E por último, ele fala sobre as usuras, ou seja, sobre a agiotagem que ocorria naquela época, né, onde os pobres eram extorquidos a todo custo. Poesia lírica. Pessoal, poesia lírica, quando a gente fala no Gregório, é uma poesia que ela vai trazer um tema voltado para a ideia do amor, mas principalmente da imagem de uma pessoa idealizada, tá certo? Não é a poesia que tornou ele mais famosa, né? A mais famosa é, claro, a poesia religiosa, né? Mas na produção lírica, ele vai se mostrar angustiado, porque os barrocos, eles vivem nessa dualidade de viver a vida terrena ou dedicar-se a uma vida eterna, dedicar-se aos prazeres daqui ou buscar uma vida que eles não sabem se existe no suposto paraíso. Então, ele vive essa dualidade em relação à religião e o amor, né? E aí ele vai mostrar aqui nesse poema que a gente vai ler um amor por uma mulher amada, né? E aí ele compara a beleza dela aos elementos da natureza, né? Muito interessante. E ele vai trazer uma associação bem bacana, porque a partir do momento em que ele sente alguns desejos corporais pela mulher amada, ele também se sente culpado por isso, né? Então ele faz essa associação ao pecado capital que existia dentro da Bíblia. Então aqui na página 23 a gente tem a mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo, sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que, por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo, que me tenta e não me guarda. Ele descreve toda a aparência da Dona Ângela, né, de uma forma bem bonita, de uma forma bem simbólica, associa a imagem dela a anjo, só que depois ele diz que ela, enquanto anjo, acaba tentando ele, né? Ou seja, ele cai em tentação quando está perto dela e não tem essa imagem de santo ou de anjo perfeito, né? A poesia religiosa do Gregório. Por vezes, a poesia religiosa de Gregório de Matos tomou ares de expiação e súplica, como nesses versos. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Ele está pedindo perdão e suplicando a Deus, por favor, me desculpe pela minha maldade, me perdoe pelos meus pecados. A vertente religiosa da poesia de Gregório pode se apresentar em poemas cujo foco não é propriamente o lado místico, mas a combinação do plano histórico com o divino, como nesse poema aqui do nosso livro, A Ponderação do Dia do Juízo Final e Universal. O alegre do dia entristecido, o silêncio da noite perturbado, o resplendor do sol todo eclipsado e o luzente da lua desmentido. Rompa todo criado em um gemido, que é de ti, mundo. Onde tens parado? Se tudo nesse instante está acabado, tanto importa o não ser como haver sido. Sou a trombeta da maior altura, a que a vivos e mortos traz aviso, da desventura de uns, doutros ventura. Acabe o mundo, porque já é preciso. Erga-se o morto, deixa a sepultura, porque é chegado o dia do juízo. Aqui ele faz uma associação muito interessante do plano histórico mesmo do ser humano, fazendo uma associação com o ideal divino, principalmente do dia do juízo final, certo?
Por outro lado, a vertente religiosa não deixa de se apresentar em poemas cujo lado místico é o foco do sujeito poético, isto é, o diálogo com Deus não passa pela crítica social relacionada ao momento histórico, mas pela reafirmação de valores cristãos. O título desse aqui ele é bem extenso. No sermão que pregou na Madre de Deus, Dom João Francisco de Oliveira, pondera o poeta a fragilidade humana. Olha só o que diz o soneto. Na oração que desaterra a terra, quer Deus que, a quem está o cuidado, dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si, que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, e quem lhe assiste ao desvelado, lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Basicamente está querendo dizer, não te entregues aos prazeres terrenos, porque ao final dessa jornada, ou seja, na velhice, próxima à morte, a beleza, a formosura, os prazeres terrenos não serão nada, certo? Então, pessoal, aqui eu quis trazer um pouquinho da poesia do Gregório para vocês, tá certo? Eu vou deixar anexado aqui na plataforma o slide que tem alguns pontos que eu coloquei para vocês da poesia do Gregório, tá certo? Poesia lírica, satírica, religiosa e também alguns sermões do Padre Antônio Vieira, ok? A tarefa de casa eu vou deixar também aqui na plataforma algumas páginas do livro. E é isso. Queria desejar para todo mundo um excelente final de semana e deixar um grande abraço. Muito obrigada e tchau, tchau.